Oliveira. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu book haul do mês de maio. No mês de maio eu recebi muitos livros, todos assim excelentes, eu estou apaixonada por todos eles, estou com vontade de ler todos assim ao mesmo tempo. Eu vou começar mostrando os livros que eu recebi do Grupo Editorial Record. Só do Grupo Editorial Record foram 9 livros. O primeiro livro é Na Escuridão da Mente, é um thriller psicológico, pelo jeito muito bom. É um livro pequenininho. Esse livro vai contar a história de uma menina, uma adolescente de 14 anos, que ela, sem mais nem menos, começa a demonstrar assim, sinais de esquizofrenia dentro da casa dela. Então os pais ficam muito preocupados e acabam chamando uma espécie de um padre, um exorcista. Eles acham que ela possa estar possuída pelo demônio. E a família está passando por dificuldades, então eles vão vender as filmagens desse exorcismo para uma empresa, para uma rede de televisão, uma gravadora, algo assim. E a história vai se desenvolver a partir disso. Eu acho que vai ser muito boa, muito legal. Eu estou super ansiosa para ler. Outro livro que eu estou muito ansiosa, que deve ser muito fofo, que a capa é muito fofa, é uma fofura. Amei essas cores, esse desenho da capa. É A Pequena Livraria dos Corações Solitários. O livro é publicado pela Verus Editora, da autora Annie Darling. Esse livro vai contar a história de uma funcionária de uma livraria que é apaixonada por livros, né, lógico. E quando a patroa dela, a dona dessa livraria, acaba falecendo, ela deixou como herança para ela a livraria. E ela vai ficar apavorada, porque enquanto ela era funcionária estava tudo bem, agora ela vai ter muita responsabilidade em cima dela e infelizmente essa livraria está falida, praticamente falida. Ela vai se incomodar muito com o neto dessa mulher, que eu acho que ficou revoltado por ele ter deixado a herança para a funcionária e não para ele. Então os dois vão começar assim a ter alguma intriga entre eles. E já deu para sacar que vai rolar um romancezinho aí por trás dessa história de gato e rato. E eu tô super ansiosa para ler também. Uma Longa Jornada para Casa foi um dos primeiros livros que eu recebi no mês passado. É uma história real que conta a vida de um indiano, um menininho indiano de 5 anos, que acabou se perdendo da sua família e entrou dentro de um trem e andou muitos quilômetros. Atravessou o país da Índia e foi levado para adoção e foi adotado por uma família australiana. Ele vive muito bem com essa família, ele é muito agradecido a ela, só que 20 anos depois ele ainda não esqueceu suas origens, sua família indiana, então ele vai começar a tentar procurar de alguma forma, descobrir de onde ele veio. Então ele vai entrar no Google Earth, que na época era uma novidade, e vai começar a procurar ali com uma agulha no palheiro, tentar descobrir a cidade de onde ele veio. É uma história muito linda, eu já gravei resenha para vocês, eu não sei se vai ao ar primeiro esse vídeo ou o vídeo da resenha, mas de qualquer forma não percam minhas explicações assim mais aprofundadas sobre essa história que é muito linda. Da editora Record mesmo, do autor Jeffrey Deaver. Esse autor é o mesmo do Colecionador de Ossos e o Colecionador de Peles. Eu já li os dois, já resenhei os dois aqui no canal. Eu acho que o Colecionador de Ossos eu não resenhei, mas o Colecionador de Peles tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Esse livro vai contar a história de um assassino que ele está usando a rede elétrica da cidade de Nova York para atingir as suas vítimas. Quem vai cuidar desse caso também vai ser o Lincoln Rhyme, que é um consultor da polícia. Ele é muito inteligente, muito esperto, e só que ele é tetraplégico. E como ele não pode se locomover, ele vai usar como seus olhos, suas pernas e seus braços a detetive Amélia Sachs, que também já teve nos outros 2 livros dele. E é um livro incrível, eu adoro esse autor, ele é bem detalhado, só que os detalhes não chegam a ser cansativos. É muito bem explicado, é muito bem arquitetado as histórias dele. Eu gosto muito desse autor e estou bem ansiosa também para ler Centelha Mortal. O Casal que Mora ao Lado, eu já falei bastante desse livro para vocês, eu já fiz resenha, também vou deixar o link aqui embaixo. Vai contar a história de um casal que vai jantar na casa ao lado, deixa a filha sozinha, uma bebezinha de 5, 6 meses, e essa bebê acaba sendo sequestrada. Vai ser uma correria, uma corrida contra o tempo para tentar achar essa criança, descobrir se ela está viva, tentar encontrar alguma pista de quem roubou essa criança, e a história é muito boa. Eu adorei esse livro, vocês podem conferir maiores detalhes assim, do que eu achei na resenha também. Ai, mais um. Todos eu vou dizer, eu tô super ansiosa, eu quero muito ler esse livro, mas eu quero muito mesmo. Essa autora é demais. Quem curte thriller psicológico, thriller policial, não pode deixar de conhecer o trabalho da Val McDermid. Ela escreve livros assim incríveis. Eu já li dela O Canto da Sereia e Sombras de um Crime, são um dos meus livros favoritos assim nesse gênero.
Esse livro novo vai contar a história de meninas que vão desaparecendo, moças vão desaparecendo em lugares aleatórios no país. Só que a polícia acaba desconfiando que tem que ter alguma ligação entre essas jovens. Então, os mesmos detetives das outras histórias, que são o Tony Hill e a Carol Jordan, eles vão lutar para tentar descobrir qual é a ligação que une o sumiço dessas meninas. Eu acho que vai ser uma ótima leitura também. Assim que eu ler, eu volto aqui contar para vocês o que eu achei dela. Em Águas Sombrias, vocês já estão cansados de ouvir falar desse livro, provavelmente vocês já estão cansados de me ouvir falar desse livro. Eu acabei de postar a resenha dele, é um dos últimos vídeos aqui do canal, da Paula Hawkins, que é a mesma autora de A Garota no Trem. Ele vai contar a história de um rio. O tema central da história é um rio, onde muitas mulheres supostamente cometeram suicídio desde muitos anos atrás, e vai focar a história das últimas duas mortes ocorridas nesse rio. É uma história assim bem complexa, tem muitos narradores, me incomodou em algumas partes, mas eu gostei, achei muito bem construída, um pouquinho cansativa em alguns momentos, mas eu explico tudo direitinho lá na resenha se você quiser conferir. O livro dos espelhos também já li, já tem resenha aqui no canal. Ele vai contar a história de um livro inacabado, uma espécie de um manuscrito. E caiu nas mãos de um editor literário e ele ficou fascinado por essa história. E quando ele vai tentar descobrir o final dessa história, vai atrás do autor, ele acaba descobrindo que o autor faleceu e ninguém sabe onde foi parar o restante dessa história. Essa história vai revelar o assassinato de um professor da universidade, que aconteceu há vários anos atrás, e provavelmente vai explicar quem é o assassino ou se é realmente uma confissão do próprio autor que acabou falecendo. É um livro muito bom também e eu gostei bastante. O último livro da editora Record é Uma Semana de Inverno, da autora Maeve Binchy. Eu já comecei a ler esse livro, eu li 138 páginas. Eu li toda essa parte na maratona literária que eu fiz agora no mês de maio, vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. É uma história muito gostosa, aquele tipo de livro para você ler sem pretensão, tipo na cena assim, você pega um chazinho, tem uma cobertinha, senta de frente para uma janela, principalmente se tiver um dia bem friozinho, chovendinho assim, é super gostoso. É uma espécie de novela com vários personagens, várias tramas assim dentro de uma só história, mas eu tô gostando bastante. E assim que eu continuar a leitura dele, eu vou fazer resenha e volto a contar pra vocês o que eu achei. Agora eu vou mostrar os livros que eu recebi da editora Arqueiro. Eu recebi Boneco de Pano, é um thriller policial que eu adorei. Eu acabei de gravar a resenha dele também, provavelmente já vai ter ido ao ar e vai ter sorteio também, quando vocês virem a resenha já vai ter o sorteio no ar. É uma história muito boa. Ele vai contar a história de um corpo que é encontrado, no caso é um corpo, mas são 6 vítimas. Cada membro desse corpo são de pessoas diferentes, a cabeça, os braços, as pernas e o tronco são de 6 pessoas diferentes. Então o Distrito Policial de Londres vai ficar em polvorosa tentando descobrir quem são essas pessoas que foram mutiladas, foram mortas, quem é o assassino, que recado ele está tentando transmitir para a polícia, e vai ser uma história assim bem frenética, bem legal, eu gostei muito mesmo. Outro que eu recebi da editora Arqueiro veio dentro dessa caixa, uma caixa bem durinha, com um menininho de bicicleta na capa. É o livro Um Menino em um Milhão. É um drama, um ciclite, pelo que deu para entender. Um menino, vai contar a história de um menino, na verdade o pai desse menino. O filho morre inesperadamente e o pai é aquele tipo de pai ausente, que nunca estava disponível, nunca estava disposto a ouvir o filho, nem a sua esposa. Ele fica arrasado com a morte do filho e vai tentar fazer o que ele fazia quando ele estava vivo. E esse menino, ele era escoteiro e todos os sábados ele fazia companhia para uma senhorinha. Ela tem 104 anos e ela está tentando entrar para o livro dos recordes. Na verdade, o menino, ele era fissurado pelo livro dos recordes. E agora essa senhorinha vai tentar entrar no livro dos recordes como a mais velha pessoa a tirar a carteira de motorista, algo assim. Então o pai vai fazer a parte do filho enquanto ele estava vivo, vai ajudar essa mulher nessa trajetória. E muitas outras coisas que ele fazia ajudando pessoas, o pai dele vai se incumbir dessa tarefa. Eu acho que vai ser uma história muito bonita e muito emocionante também. Da editora Morro Branco eu recebi esses 2 livros, Entre Cabras e Ovelhas, que é um livro contado por criança. Eu tenho gostado ultimamente, pelo menos dos últimos livros que eu li, que foram narrados por crianças, eu tenho gostado muito. Da própria Morro Branco eu li Nossos Dias Infinitos, que é uma história maravilhosa, um thriller assim muito bom, narrado por uma criança. É angustiante, mas é lindo ao mesmo tempo. Tem resenha aqui no canal.
E agora voltando a falar de Entre Cabras e Ovelhas. Gente, eu fiquei apaixonada por esse livro. Ele veio num jeito tão bem embaladinho, tão fofinho, que agora eu já tirei o lacinho, mas veio essas ovelhinhas, deixa eu ver se dá pra mostrar, essas ovelhinhas dentro, sim, veio um chazinho da Twines. E o que é a capa desse livro, a entrecapa desse livro? Meu, eu fiquei encantada. Eu demorei dias, somente acho que ontem, anteontem, que eu fui abrir aqui para poder ver o que era isso. Foi aí que eu vi. É maravilhoso. Ele vai contar a história de algumas crianças que ficam curiosas com o fato do desaparecimento de uma das vizinhas deles. Então eles vão começar a investigar por eles mesmos o desaparecimento dessa vizinha. Eu já vi muitas resenhas positivas, só resenhas positivas na verdade, e eu estou bem interessada nessa leitura. E o outro que eu recebi da Amor Branco é a Biblioteca Invisível, que é um livro de fantasia. Eu comecei a ler, esse foi um dos escolhidos para eu ler na maratona 48 horas. Eu li 52 páginas, mas infelizmente não deu para mim, não faz meu estilo. Gente, esse livro é tão lindo, se vocês conseguirem focar aí, é maravilhoso, é lindo, lindo, lindo. Veio uma chave com o meu nome, assim, nossa, é maravilhoso. O capricho da editora Morro Branco é inigualável, assim, é indescritível. Pena que eu nem tirei foto, nem mostrei pra vocês a lindeza que veio, o jeito que vem embalado esses livros, foi muito lindo. Esse livro vai contar a história de mundos paralelos, vai contar a história da Irene, que é uma espiã profissional. Ela vai investigar entre mundos paralelos, entre bibliotecas, assim, na cidade de Londres, o desaparecimento, o roubo de alguns livros raros. Só que eu achei muito fantasioso, eu sabia que era fantasia, mas eu achei que fosse um pouco menos. Então, infelizmente não rolou pra mim, mas eu tô negociando com a editora, eu vou ver se eu faço um sorteio desse livro pra vocês. E se rolar o sorteio, vocês vão ficar sabendo lá na fanpage e lá no blog. Então não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais também. Eu recebi na caixa postal da autora nacional Janaína Soares, ainda não acabou. Por falar em caixa postal, vou deixar aqui embaixo a minha caixa postal, se vocês quiserem me mandar qualquer mimo, qualquer cartinha, eu vou amar receber e eu prometo responder tudinho, hein? Ainda não acabou, pelo que deu para entender, é um thriller psicológico também, que vai contar a história de um casal que no meio da vida deles, na verdade, o marido resolve mudar de ramo, ele é um advogado bem sucedido e resolve abrir um restaurante. Só que infelizmente as coisas não vão como ele imaginava, o negócio acaba falindo e a mulher dele era uma professora, ela acaba se prostituindo para poder conseguir um dinheiro, né, ela acaba se prostituindo para conseguir um dinheiro mais fácil, né? E o marido acaba revoltado quando ele descobre isso, e até que ela vai sofrer um acidente de carro e vai perder a memória. E alguns anos depois eles vão se reencontrar e ela vai se apaixonar por ele de novo sem saber que ele já foi o marido dela. Eu acho que vai ser uma história muito boa, eu tô bem curiosa também. Gente, eu já enjoou, né? Eu tô bem curiosa, mas eu tô, gente. Eu fiquei apaixonada por esse jogo, qual é o melhor dos últimos tempos, fala sério. Por último, mas não menos importante, o livro O Segredo dos Corpos, da Darkside. O que é esse livro? Meu Deus, que coisa mais linda! Eu acho que é o livro mais lindo da minha estante. Olha essa lombada, um bisturi. Olha isso. Ele é perfeito, é maravilhoso. Deixa eu mostrar mais detalhes. Aqui tem vários tipos de equipamentos usados pelos médicos. Aqui uma digital. Aqui partes do corpo, as veias expostas, assim, as artérias. E um crânio de estudo dos médicos. E muito mais coisa. Nossa, esse livro é maravilhoso. Ele tem ilustrações também, cada capítulo ele tem ilustrações. Esse livro é escrito por um dos maiores médicos legistas dos Estados Unidos, o Vincent de Maio. Ele vai contar aqui nesse livro 10 casos onde o parecer médico dele foi primordial para inocentar ou acusar alguma pessoa. Eu já li o primeiro caso, é muito interessante, é muito bom mesmo, muito bem escrito. Tá muito interessante a leitura. Assim que eu terminar, eu volto a contar para vocês direitinho o que eu achei. A minha bateria tá acabando, eu vou ter que dar tchau pra vocês rapidinho, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me desculpa se eu me estendi um pouco a mais, eu não gosto de vídeo longo, mas não teve como diminuir esse. E se você gostou, não deixe de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Me conta aqui qual deles você gostaria que eu fizesse resenha primeiro, que vocês gostariam de ver aqui no canal. E é isso, se você gostou, dá um like e se inscreva aqui no canal. É isso, beijo, tchau!